Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo, você que acompanha mais esse estudo bíblico. Aqui nós estamos ao vivo, de novo, para conversarmos, para podermos refletir na palavra de Deus. Hoje nós vamos dar início, então, ao estudo da Epístola de Tiago, né? Daqui a pouco nós vamos saber quem é esse Tiago, tem um monte de Tiago na Bíblia, alguns que aparecem mais, outros menos, mas quem que escreveu o livro de Tiago? Um livro até, de certa forma, controverso, né? Estudiosos importantes da igreja têm críticas fortes a esse livro, né? E a gente vai comentar algumas coisas sobre isso nesses estudos bíblicos que teremos. Não sabemos se vai ser 2, 3. Nós vamos indo devagarzinho, como a gente sempre faz, para poder refletir com cuidado cada parte. Comigo estão aí o pastor Jorge e o pastor Nicolas, mais uma vez, que vão abrilhantar este momento com os seus conhecimentos aqui também. Muito obrigado, colegas, aí pela participação mais uma vez. Boa noite, pastor Lucas. Boa noite, pastor Nicolas. Também vocês estão nos assistindo aí. Um prazer novamente estar com vocês aqui abrindo a Bíblia e a gente poder refletir um pouco sobre esse livro, essa coleção de livros, na verdade, né, que é a Bíblia, especialmente o livro ou a carta escrita por Tiago. Realmente é uma carta, até certo ponto, difícil de você ler assim do início ao fim, né? É uma carta, como a gente vai ver durante os nossos estudos, é meio truncada em alguns sentidos, ela não é leve de se ler do início ao fim, né? Mas não por isso ela deixa de ser uma carta super importante, especialmente por esses aspectos bem práticos da fé, né? Então, com essas palavras eu saúdo a cada um de vocês, abram aí já na carta de Tiago, lá para o fim da Bíblia, depois de Hebreus. Uma boa noite aí a todos que nos acompanham, aos colegas também aqui. Sempre gosto de começar aí com uma saudação que em certa medida envolva aí o nosso contexto e tal. A gente aqui, quando começou a fazer esses estudos, a gente dizia assim, vamos pegar textos pequenos de dentro da Bíblia e vamos ler. Geralmente, a gente... alguém esses dias disse assim que luteranos escutam a história de Jesus durante o ano inteiro, quando vão nos cultos ao final de semana. Então, escutam muito a Bíblia durante os cultos, mas leem muito pouco em casa ou durante a semana, fora dos cultos, né? Foi uma constatação assim. E aí tem o versículo 22 do capítulo 1 de Tiago, ele diz assim, sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. É legal, assim. E aí, com isso, já queria dizer o seguinte, né, que o pastor Jorge comentou esses detalhes aí do início da carta, né, de ler, assim, e tal, mas sempre se fala assim, Paulo escreve de um jeito, Tiago de outro. Lembra lá que o apóstolo Paulo escreveu, né, no livro de Romanos, que a fé vem pelo ouvir, mas aí o Tiago dá um passo à frente assim, mas não sejam só ouvintes da palavra, sejam praticantes. Então é legal assim que vocês vão ver na medida em que a gente for lendo, né, e vocês também acompanhando aí com as suas Bíblias, que Tiago é alguém muito prático, né, às vezes até pragmático. Olha, alguém está precisando disso? Peça a Deus, que concede a vocês. Se alguém está com necessidade, olha para o lado, vai lá e bota a mão na massa. Né? Tem esse ímpeto assim no Tiago, a gente já vai ver agora que Tiago que é esse, né? Será que era o meio-irmão de Jesus? Será que era o filho de Zebedeu? Quem será que era, né? Então, sobre isso e outras coisas vamos conversar hoje. Sejamos praticantes da palavra e não somente ouvintes, né? Escreveu o Tiago aqui. Posso começar com uma oração, né, rápida aqui, e daí já passo, aí talvez para o pastor Lucas começar lendo e assim vamos indo. Oramos. Bondoso Deus e Pai, nós te damos graças e louvor através de Jesus, que é o nosso Redentor. E porque, mediante a fé nele, temos livre acesso a ti, para suplicar, agradecer e te louvar. Fazemos isso no consolo e no auxílio do teu Espírito, que nos guia e conduz em toda a verdade. Sabemos que a tua palavra é a verdade e queremos dela não apenas ser ouvintes, mas também praticantes e dela viver, nos alimentar. Concede isso a todos nós, por tua graça e por tua misericórdia, também quando nos debruçamos para ler, ouvir e conversar sobre a tua palavra. Em nome de Jesus, o nosso Salvador.
Amém. Acho que podemos iniciar com a leitura. Pastor Jorge, vamos fazer uma introdução primeiro? Como é que a gente faz? Eu Acho que é posso uma começar boa. lendo também? A gente faz, acho que uma introduçãozinha antes, né? E a Tá. gente já parte para as leituras e nossos apontamentos. Eu queria falar algumas coisas a respeito da carta, né? A gente sempre é importante colocá-la dentro do seu contexto. Isso. E então, eu separei alguns tópicos assim para a gente pensar um pouquinho, né? O primeiro deles é a autoria, né? Quem que é então o autor? Já foi comentado nessa nossa pequena introdução aí que tem algumas controvérsias, né? Tem várias pessoas, aliás, como é na maioria dos livros, né? Sempre tem gente que vai dizer que é outro ou que não sequer tem esse nome, é um grupo de pessoas que fez, na verdade. E a tradição, de forma geral, ela atribui esse Tiago, né? Que no original no original grego, né? Jacobos, né? Ou como é que nós podíamos Jacó, talvez traduzir para o português, né? Por isso, um detalhe curioso, né? É que nas Bíblias, por exemplo, em inglês, não é Tiago que se traduz por James ou Jacó, um parecido assim, né? Porque lá no grego esse era o nome, então. E a gente tem algumas informações sobre esse Tiago. Quem que é ele? Vou pedir que vocês façam aquele exercício, deixem o dedo lá e voltem lá em Mateus 13. Mateus 13, deixa eu ver o versículo aqui direitinho. Mateus 13, versículo 55. A gente voltar lá então em Mateus 13, 55, nós temos quem que é este Tiago aqui. E ele se apresenta ou é apresentado assim, né? De onde vem a sabedoria? Falando sobre Jesus, né? Aquela situação onde Jesus é rejeitado lá em Nazaré. De onde vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Né? Perguntam as pessoas que estavam ali na volta, né? Não é este o filho do carpinteiro? Falando de Jesus. A sua mãe não se chama Maria? E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Então esse é o Tiago. O Tiago que escreve essa epístola, na verdade, ele então é o meio-irmão de Jesus. Ele é irmão por parte de mãe, né? Porque a gente sabe que Jesus não é filho de José, ele é filho de Maria, a partir da sua concepção, da parte do Espírito Santo. Então o Tiago ele é o meio-irmão de Jesus. E se a gente considerar isso, Tiago, o meio-irmão de Jesus, a gente já tem um indício de quando é que ele pode ter sido escrita essa carta. Porque o Tiago, o irmão de Jesus, ele foi executado, né? Ele foi martirizado por volta do ano 62. Então aí já temos a data limite para essa carta ter sido escrita. E aí existem duas principais teorias que falam a respeito de quando é que foi escrito. Uma delas diz o seguinte, olha, ele deve ter sido, já escreve de uma forma experiente, então talvez ele tenha esquecido ou escrito no fim de sua vida, lá pelos anos 60, então, início dos anos 60, um pouco antes da sua morte. Outros já dizem o seguinte, olha, como nós vamos ver no nosso estudo, às vezes parece que ele está falando de forma diferente do apóstolo Paulo. E como o apóstolo Paulo se tornou tão popular a partir ou depois lá dos anos 45, assim em diante, algumas pessoas dizem, não, esse aqui ele deve ter escrito antes do Paulo se tornar tão popular. Então, alguns dos especialistas colocam lá uma data mais antiga, lá pelo ano 40 depois de Cristo. De qualquer forma, temos essas duas possíveis explicações e, sinceramente, não faz muita diferença. Então, nós temos aí um leque grande entre os anos 40 e os anos 60. E outro ponto interessante sobre este autor, esse Tiago, é que ele é considerado, ou ele exerceu um papel muito importante de liderança dentro da igreja de Jerusalém. Vamos de novo voltar um pouco, né? Vamos voltar lá para o Atos, capítulo 15. Atos, capítulo 15, nós temos o primeiro concílio da igreja cristã. Deixa eu abrir aqui, então, em Atos, capítulo 15. Abra sua Bíblia aí também. E lá nós temos o parecer da igreja. Em determinado momento, ali entre o versículo, se a gente olhar mais nitidamente, entre o versículo 12, né? Ó, nós temos até o próprio, aqui na minha Bíblia diz o parecer de Tiago.
Tiago tomou a palavra e disse, irmãos, ouçam o que eu tenho a dizer. Simão acaba de relatar como, primeiramente, Deus visitou os gentios, a fim de coisas... Enfim, ele exercia um poder dentro da igreja, ele exercia um cargo de liderança dentro da igreja. Se nós formos de novo, um pouco mais adiante, em Gálatas 2:9, olha o que o Paulo escreve. O Paulo, na epístola de Gálatas, está no início tentando defender o seu ministério, mostrar que, na verdade, ele não estava fazendo nada de diferente do que a igreja já fazia naquela época. Não estava sendo um novo evangelho, né? Como ele tanto ataca aqui, né, nessa epístola. Então, Gálatas 2:9 diz assim: e quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, estenderam a mim e a Barnabé a mão direita da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles fossem para os da circuncisão. Então, o Paulo está dizendo assim, olha, eu fui lá em Jerusalém, fui falar com que eles chamam de as colunas, né? Os principais, os líderes da igreja da época, e eu contei o que está acontecendo e eles me apoiaram nisso. Então, quer dizer, não está acontecendo nada de diferente. Então, esse é o Tiago, um Tiago líder da igreja de Jerusalém, a primeira comunidade cristã da história. Então, nós temos ali o Tiago como um líder, alguém poderoso. E para quem, então, que eles... Pastor Jorge, desculpa. Sim, vai lá. Tem um detalhe ali no versículo 10 que continua dizendo assim, ó, depois que o Tiago, o Pedro e o João deram ok para o Paulo e para o Barnabé, né? Só, beleza, realmente, vocês são do nosso time. Aí no versículo 10, eles dizem assim, ó, o Paulo dizendo, olha, eles só nos disseram o seguinte, ó, cuidem dos pobres, o que me esforcei para fazer. E a gente vai ver aqui como o Tiago fala do cuidado com os pobres. Né? É exatamente esse ponto, assim. Então, a gente nota ali que, esse Tiago aqui não parece ser tão diferente, né? Então, esse é uma consistência, né? Isso. Quer dizer, não é que uma parte da Bíblia fala uma coisa, outra coisa. Aqui a gente está vendo esse Tiago escrevendo, a gente vai ver na prática. E aí, né, a prática, aliás, esse é um grande tema importante dessa carta. Como é esse amor, né? Deixa rapidamente só fazer um comentário rapidinho sobre o Tiago em si, sobre o autor, mais uma vez, trazer um pouquinho sobre isso aí. Que eu estava dando uma olhadinha em alguns livros, enfim, dando uma pesquisada, e a Bíblia no Novo Testamento apresenta basicamente 4 Tiagos, tá, que poderiam ser o autor desse livro. O primeiro Tiago é o filho de Zebedeu, e esse é o mais conhecido porque é aquele que estava muito tempo com Jesus, né? Pedro, Tiago e João no barquinho lá, né? Da música que a gente canta. Pedro, Tiago e João estavam sempre com Jesus, foram no Monte da Transfiguração, né? Tava com Jesus lá no barquinho e tudo mais. Esse foi, para o pessoal lembrar, né? Esse foi o que brigou, estava discutindo lá, né? Ou melhor, a mulher do Zebedeu, a mãe deles, pediu: olha, Senhor, concede que um dos meus filhos se sente à tua direita e outro. É Mateus 20, essa história, né? Isso mesmo. Esse é o Tiago, irmão do João, que queria sentar à direita e à esquerda de Jesus. Isso mesmo. E ele se tornou um dos discípulos mais íntimos de Jesus, realmente. E a prova disso é o fato de ele estar sempre presente nos grandes acontecimentos da história de Jesus, né? O outro é o Tiago, filho de Alfeu, que também é um dos 12, né? E ele é mencionado, na verdade ele é mencionado só nas listas dos apóstolos que aparecem no Novo Testamento. Em outro momento ele não é mencionado mais uma vez. Outro que aparece é o Tiago, que é o pai de Judas, mas não Iscariotes. Outro Judas, que também é identificado como um dos 12, mas ele também é apresentado como Tadeu. E o outro Tiago é o irmão de Jesus, esse que o pastor Jorge trouxe. E aí, o que acontece? O que os especialistas, estudiosos fazem para tentar dizer quem é um autor de uma carta? Olhar pelo texto, né? O que o texto está dizendo. E como o pastor Jorge trouxe, esse é um texto que ele o autor ele escreve com muita autoridade. E desses 4, aqueles que tinham talvez mais autoridade para escrever dessa forma, eram 2. Que era o Tiago, o que estava mais próximo de Jesus, o discípulo mais íntimo, um dos mais íntimos, e o próprio e o próprio irmão de Jesus, né? Como o Tiago, que estava sempre próximo a Jesus, morreu muito cedo, foi martirizado ali por volta do ano 44, então tem-se a ideia, a partir disso, que o autor foi o Tiago, irmão de Jesus, pela sua autoridade,
autoridade que ele escreveu e também por esses motivos. Uma coisa importante também, tem um estudioso que fala que os irmãos de Jesus, eles não creram em Jesus durante o seu ministério terreno, mas o Tiago, ele chegou cedo na posição de proeminência lá na igreja de Jerusalém, está registrado, né? Lá em Atos 12, né? Como a gente estava comentando. E é isso aí. Só esses comentários aí sobre ele. O Tiago, irmão de João, né? Esse foi o primeiro apóstolo a ser morto. Então, a história do Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, esse que era um dos mais íntimos de Jesus, este foi morto por Herodes, e esse martírio pela espada está descrito lá em Atos 12. Atos 12 foi quando esse Tiago foi morto, né? E foi o primeiro apóstolo a morrer. Tá, mas não foi Estevão? Estevão foi o primeiro cristão martirizado, né? A história de Estevão está ali em Atos 7, né? Depois tem a história de Paulo que consentia na sua morte. Então, porque essa discussão às vezes pode parecer chata, mas é importante destacar e procurar ver ali quem é esse Tiago, porque ele fala coisas muito fortes, assim, com muita autoridade, muita veemência. Tá, mas se esse era alguém tão próximo de Jesus e o conhecia tão bem, e portanto também era próximo dos discípulos, deve haver uma forma coerente com toda a vivência e vida que ele teve com o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 1 do capítulo 2 já aponta para isso. Ele diz assim: olha, como pode que vocês digam que têm fé em Cristo, mas tratem as pessoas com parcialidade? Então, precisa ser alguém do time, não era alguém que do nada estava jogando contra o time, né? Entrou para fazer um gol contra, né? Essa é uma dificuldade, né? Tipo assim, o texto de Tiago às vezes pode ficar difícil porque a gente exclui o Tiago da parceria de Paulo, da parceria de Pedro e da própria vivência que ele teve com o Senhor Jesus, né? Só esse detalhe aí junto com o que o pastor Lucas vem comentando, né? Bem importante. E tendo dito isso, então, sobre o autor, nós podemos passar para o receptor, né? E já entrando no primeiro capítulo, né? O versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Essa palavrinha diáspora já apareceu em outros lugares, né? E se você não está lembrando, a gente lembra um pouquinho. Diáspora, então, é aquele movimento das pessoas sendo perseguidas e elas saem, né? A palavra diáspora é a junção de através, uma tradução bem básica e bruta, assim, né? Semear através, né? Ironicamente, a perseguição fazia com que as pessoas levassem para outros lugares a palavra desse Jesus. Mas eu acho interessante isso. Lembra que antes foi falado também, agora no comentário do pastor Lucas e do pastor Nicolas, foi comentado sobre a questão do foco maior deles para com aqueles judeus, né? E olha a referência que se faz aqui, né? As 12 tribos, olha, uma referência ao Antigo Testamento, onde lá tinha então as 12 tribos de Israel, né? Então, a gente sabe que não é uma comunidade específica que ele está escrevendo. Aliás, esse é outro ponto-chave, né? Do contrário do que as outras, em outros estudos a gente viu, neste daqui não há uma comunidade específica na qual ele está escrevendo. Ele escreve para diáspora. Então, para as pessoas que estavam em perseguição e aí tiveram que se espalhar, sair de Jerusalém, ir para outras cidades da região ou em outras regiões, para que pudesse não ser tão perseguido, e assim, como eu falei antes, ironicamente, quando a igreja é perseguida, aí é que ela cresce, porque é o Espírito Santo que faz a igreja crescer e não a paz externa que a faz crescer. E eu quero pular então para a questão mais da carta em si, né? Algumas questões de conteúdo da carta. O Tiago, ele teve muita influência da questão judaica, da sabedoria hebraica, né? Da sabedoria judaica. E isso fica muito presente aqui. Não sei se vocês vão conseguir perceber isso, mas talvez seja interessante, talvez agora pausar um pouco esse estudo e antes da gente entrar nele, dá uma olhada lá em Provérbios. Dá uma lida em Provérbios, especialmente os primeiros capítulos ali de Provérbios,
muita coisa vai estar parecida com o que o Tiago vai dizer aqui. Só que, ao mesmo tempo, o Tiago, meio-irmão de Jesus, carrega em si a mensagem cristã que ele aprendeu do próprio Cristo. Então, a gente pode dizer com tranquilidade que o Tiago, ele traz o melhor da sabedoria hebraica, aliado ou visto através do ponto de vista de Jesus Cristo, ponto de vista cristão. Especialmente se a gente olhar Mateus 5 e em diante, acho que até o 7, né? Se não me engano, vai o Sermão do Monte, né? Aquele sermão que Jesus dá aos seus discípulos também. Então aqui você vê o Antigo Testamento sendo interpretado pelo Novo Testamento, sendo interpretado e aplicado pelo Novo Testamento, assim como deve ser. Isso é um dos grandes problemas que algumas igrejas têm. Elas pegam coisas lá do Antigo Testamento e jogam como se fosse hoje, como num helicóptero. Pega, né, levanta e traz para agora. Bom, isso que Deus está falando para você agora. Calma, calma. Antes disso tem que passar pelo túnel do Novo Testamento, tem que passar pelo túnel de Jesus Cristo. Não pode simplesmente pegar e largar aqui. Né? E é isso que o Tiago vai fazer. Ele vai pegar essa experiência, essa sabedoria do Antigo Testamento, vai aplicar através de Jesus Cristo para as pessoas que estavam, então, na diáspora, estavam em perseguição. E ela é uma carta bem pé no chão. A gente já falou um pouco sobre isso, mas ela é uma carta que é difícil de ler numa sentada, né? A gente já falou um pouco sobre isso. Mas ela traz aspectos muito importantes e muito práticos para a vida do cristão. Só que não daquela forma como a gente é acostumado a ouvir. Vocês já ouviram falar isso? Com certeza já ouviram. Eu falo, não sei, mas com certeza já ouviram. Uma coisa é a teoria. A prática é outra coisa, totalmente diferente. Na prática, a teoria é outra. Né? Mas, na verdade, o Tiago, como a gente vai ver também através dos capítulos, ele fala assim da prática, mas não nesse sentido extremista, como se fosse uma contra a outra, como se fosse a teoria sem a prática. Bom, a teoria sem a prática ela é uma teoria vazia. A prática, assim, a teoria é um tiro no escuro. Então, as duas coisas têm que acontecer. Né? E se daí a gente lembra daquela frase, né? A teologia ela tem que ser prática, senão não é teologia. Né? E a prática da igreja tem que ser teológica, senão ela não é prática da igreja. Então, as duas coisas têm que estar presentes. E é isso que a gente vai ouvir aqui nessa nossa epístola, que a gente vai dar uma olhada a partir de hoje. Acho que alguém queria comentar alguma coisa? Não, eu só tinha. Eu abri o microfone antes para fazer esse comentário que tu trouxeste. Eu tinha lido isso em algum lugar, mas não tinha parado para ler dessa forma. Quem lê a carta de Tiago vai ver que tem a saudação no epistolar normal. Olha, Tiago, tal, servo de Deus, aí fala o destinatário. Mas a partir do versículo 2, você parece que voltou para o Antigo Testamento e está lendo Provérbios. Tanto não está no mesmo formato textual que está lá, mas são recomendações atrás de recomendações, assim como é lá. Recomendações, ou enfim, conselhos, né? Assim como tem lá em Provérbios. Então, esse detalhe é importante até na própria interpretação da carta, como é que nós vamos ler ela. E não dá simplesmente para nós compararmos ipsis literis, por exemplo, com a carta de Paulo aos Gálatas, por exemplo, que tem uma mensagem que aparentemente é oposta, mas que na verdade não é. Né? E esse tipo de coisa se leva em consideração na hora de interpretar e analisar o texto. Né? Só isso aí. Eu acho que eu vou fazer a leitura do texto. Posso ir adiante ou o pastor Jorge quer falar mais alguma coisa? Me desculpa, eu poderia falar ainda mais uma coisinha. Eu tô querendo Tranquilo. falar hoje. A internet não caiu ainda. Não caiu ainda, aproveita. A gente desculpa, gente. Um abraço pro provedor de internet aí que me resolveu o problema. Vamos ver vamos ver daqui a pouco. Mas eu queria só ainda, então, só para fixar alguns lembretes para o leitor, né? Para o ouvinte nosso aí que está fazendo ou participando desse estudo. Em primeiro lugar, então, não foi escrito para uma comunidade específica, mas para os cristãos, de forma geral, que estavam sofrendo perseguição, espalhado pelos 4 cantos aí, né? Então, o Tiago não tá preocupado com nenhuma situação específica, mas ele sabe o que as pessoas estão passando. Que ele mesmo também sofre perseguição, tanto é que daqui a pouco, em 62, ele mesmo vai ser martirizado, como muitos cristãos foram no primeiro século. Em segundo lugar,
esta carta nós vamos perceber que tem vários usos de questões retóricas, né? Em algum momento ele vai dizer assim, meus amigos, como se ele conhecesse quem que ele está falando. Daqui a pouco ele está fazendo perguntas retóricas, daqui a pouco ele está usando interlocutores imaginários, né? Ele está dizendo, então você vai dizer tal coisa, né? Isso tudo dá a entender, ou pode parecer, que nós estamos quase como ouvindo um sermão. Então, imagine-se sentado então nas igrejas, nas casas das pessoas, ouvindo esse sermão do Tiago, tá? E, em terceiro lugar, lembrar novamente dessa questão. Não há uma dualidade entre teoria e prática. Embora ele foque bastante nas questões práticas, ele vai dizer, olha, ele está querendo dizer o seguinte, tudo bem, a gente tem que ter uma teoria, agora não fica só na teoria, né? A teoria é muito importante, mas ela também tem que ser prática. Então, não só fale a teoria, bote a teoria em prática. Isso também a gente já comentou um pouquinho antes. Então, da minha parte, agora é isso. Podemos, então, passar para as leituras. Posso fazer a leitura aqui, então. Tiago, capítulo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará no Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com o seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, e em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Até aqui a leitura do primeiro capítulo. Eu já chamo a atenção para o fato de ser uma leitura um pouco incômoda.
E talvez seja incômodo para você que lê também junto com a gente, porque você percebe uma série de recomendações práticas e diretas ao ponto, sem dar muitas voltas, né? E eu chamo a atenção para os últimos versículos, né? Olha, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Durma com essa. É bastante assim, bastante firme, né? E eu acabei não contando ali, né? Mas olhando rapidamente, assim, certamente a gente tem nesse primeiro capítulo mais de 10 imperativos, né? São imperativos assim, mas eles são imperativos que estão escritos de tal maneira que o praticante daquele imperativo é o beneficiário também. Essa assim é a beleza. Ó, a Siri vai falar junto comigo aqui daqui a pouco, né? Não é contigo. Ah, aquele que pratica, geralmente a gente escuta muito das pessoas que fazem alguma ação socialmente assim pontual, né? Ah, pastor, eu fui lá visitar os órfãos e as viúvas, né, nas suas aflições, os doentes nos hospitais, levaram conforto, mas quem saiu consolado foi eu. Esta é exatamente as pessoas dizem isso, né? É isso que eu quero dizer para vocês. As pessoas dizem isso, mas essa é basicamente essa a ideia desses imperativos que o próprio Tiago disse assim aqui, né? Então, a gente fica incomodado com ordens muitas vezes, né? A gente às vezes não faz o que devia fazer, né? E às vezes o que pode fazer, às vezes não quer, deixa para depois. No início eu chamei atenção para esse versículo 22 do capítulo 1, né? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. O Tiago, que escreveu isso aqui, estava ouvindo a parábola de Jesus no finalzinho do Sermão do Monte. O Sermão do Monte termina com uma parábola, né? Mateus 7, 24 a 27, quando ele diz assim, olha, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem que construiu a sua casa em cima de uma rocha. Vieram as tempestades, veio a água, veio o vento forte, mas ela ficou firme porque estava sobre a rocha. Contudo, aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, não as coloca em prática, não é delas praticante, partícipe, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E veio a água, e veio a tempestade, e veio a chuva forte, né? E foi grande a sua ruína. Então, assim, a grande questão é que a tempestade veio para os dois homens nas duas casas, tanto para aquele que estava construído sobre a rocha, quanto para aquele que construiu sobre. A tempestade foi sobre os dois. Mas quem ficou firme, quem perseverou, né, porque foi praticante. Então, e aí isso é significativo, porque Jesus falou isso no final do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é, em grande medida, ou em sua totalidade máxima, orientações para o povo de Deus. Orientações que refletem na vida de oração, na vida das ofertas, da ajuda ao próximo, do aprofundamento da lei e assim por diante, né? Então, assim, o tempo inteiro a gente procura, às vezes, assim, dividir, né, a palavra de Deus, né? Luteranos fazem isso bastante, às vezes até de forma equivocada. Ah, essa parte é uma parte de lei. Ah, essa parte é uma parte de evangelho. Parece assim que Deus tem versículos de lei e versículos de evangelho, mas a palavra de Deus no nosso coração e na nossa mente é o tempo inteiro dinâmica. Então, o Tiago estava escrevendo para um povo que precisava de uma chacoalhada. Precisava de um ânimo, de uma exortação, precisavam ser lembrados de que em nada adiantava ser apenas ouvinte da palavra de Deus, mas praticá-la, utilizá-la, empregá-la, fomentá-la no seu meio, viver dela, né? Então,
Tem outras questões para mencionar ali também, talvez o pastor Jorge quer comentar alguma coisa assim agora, ou o pastor Lucas, né? Tem a questão da tentação e da provação ali, mas assim, depois no capítulo 2 a gente vai falar mais sobre isso, não sei se hoje, no próximo encontro, né? Sobre essa praticidade, né, esse elo que liga o tempo todo a palavra de Deus, a fé em Cristo, tá, mas assim, ó, isso agora serve para cuidar do próximo, isso serve para amar o irmão, né? Isso serve para cuidar com as tentações, a cuidar das tentações, né? Ela não vem de Deus. Então, esse dinamismo todo assim precisa também fazer parte da nossa vida, né? Não sei se vocês lembram quem foi que falou isso, né? Mas alguém tinha dito assim que luteranos leem muito pouco a carta de Tiago, né? Não sei se vocês ouviram isso também uma vez. Católicos leem muito Tiago e leem pouco Paulo e Pedro, né? E aí, e o contrário também, né? Luteranos leem muito Paulo e Pedro e leem pouco Tiago, né? Porque cada um tem a sua ênfase, né? Cada um tem a sua dinâmica de expressar, assim, essa dinâmica da palavra de Deus na vida da gente. Eu acho muito interessante esse aspecto que o pastor Lucas trouxe antes do Thiago ser diretão, assim, né? É até estranho mesmo, olha só, né? Vamos ouvir de novo esse início. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, é isso. Tipo assim, ó, não tem mais nada. Não tem graça e paz, não tem. Não tem Sempre massagem. dou Parece ser graças meio a Deus por ranzinza, né? vocês. Parece até Ei, meio ranzinza, né? Saudações. O apóstolo Paulo aos santos que estão, né, em Corinto, né? Não que o Paulo fosse puxa-saco, mas ele foi muito duro com os coríntios, né? Né? Se Mas debulhando assim, aquele paz, e aqui a aí saudação. depois de 10 versículos, então, pessoal, vamos lá, ó, tem aquele problema lá daquele casal que estava brigando e tal, né? Não, ele vai direto, né? Isso é bem interessante. É tipo tu escreveu um textão e recebeu um ok, ponto, né? É De verdade. resposta. É isso aí. Saudações, ponto. E aí ele entra no aspecto ali no versículo 2 sobre as provações, né? É muito interessante se a gente lembrar aquele aspecto de novo, né? Para quem que o Tiago está escrevendo? Ele traz aqui um choque da realidade daquela gente. Porque aquela gente, a qualquer momento, poderia ser pega, poderia ser presa, poderia ser, sei lá, torturada, morta, jogada aos leões, sei lá o quê. E poderia simplesmente escapar negando a sua fé, ou deixando ela de lado, ou não praticando ela. Mas o Tiago assegura esse povo da diáspora de que o que não mata a fé deles engorda. O que não mata a fé deles engorda. A provação dessa fé, pela qual por meio da qual, ou por causa da qual eles estão sendo perseguidos e espalhados, se não derrubar eles, né, nessa fé, vai fazer eles, pelo menos, ficarem mais firmes. Ele ia produzir a perseverança, diz aqui, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Isso cria casca, sabe? Quando a gente fala cria casca, o cara fica cascudo quando sofre isso. E é óbvio que ele não está romantizando, de novo, o Tiago também está nessa. O Tiago também vai ser perseguido, também vai ser morto, afinal de contas. E ele não está achando a coisa mais bonita. É claro que dizer isso é mais bonito do que sentir na pele. Nenhum de nós sentiu que essa gente está sentindo. Eu imagino que nenhum de nós tenha sentido isso que eles estão sentindo, né? Mas é justamente essa a realidade. Através das provações, das perseguições, que a gente aprende, como o pastor Nicolas falou, a ficar firme ao lado de Deus. E é justamente nos dias bons que nós temos que justamente nos fortalecer. No meio da tempestade, ninguém consegue fazer um alicerce firme. É no dia bom que a gente consegue fazer essa construção. Então, enquanto nós não estamos sofrendo perseguições tão veementes como esse povo está sofrendo, é bom nos prepararmos. É bom usarmos esses dias bons para fortalecer essa certeza, para criar essa gordura para depois queimar ela na hora da perseguição, correria. da correria.
A gente precisa disso. E novamente isso vai aparecer depois, no versículo 12. E aí ele faz uma comparação. Aqui não sei como é que está na sua Bíblia, mas na minha está escrito assim: provação e tentação, o título. Provação e tentação. E é uma espécie a gente já falou isso também em outros momentos, acho que foi até quando nós estávamos no Antigo Testamento falando sobre isso. É como se fosse essas questões de provação, de tentação, é como se fosse uma moeda de dois lados. É a mesma coisa, mas vistas de dois pontos de vista diferentes. Há uma espécie de uma dualidade que essa tentação provoca, ou a provação provoca. Então, assim, talvez se a gente der uma olhada no 1,3, olha só. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz a perseverança. Depois, no versículo 12, 13, diz: bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a aprovação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Há uma diferença entre essas palavras, né? Eu não sei se vocês... Qual que é a diferença que vocês têm na cabeça de vocês quando eu falo assim, tentar e testar. Tentar e testar. Me parece, não sei se vocês concordam com isso, mas tentar sempre parece ser uma coisa negativa. Ninguém tenta, né, nesse sentido de tentação, ninguém tenta para algo positivo. Né? Mesmo no nosso dia a dia, a gente usa essa palavra, é uma tentação. Quando, por exemplo, assim, a gente vai naquela padaria lá, né? E aí tem aqueles sonhos lá, bem recheados, bem nojentos, sonho frito, coisa boa. E a gente diz, olha, isso é uma tentação. Que tentação. Que tentação Que ir lá e comprar. Embora seja bom naquele momento, a gente sabe que se a gente abusar daquilo, isso vai fazer mal pra gente. Uma hora ou outra vai fazer mal se a gente abusar daquilo. E já testar, me parece, tem um outro sentido. Quando eu compro uma lâmpada, eu vou lá e testo para ver se ela está funcionando. Se ela funciona de verdade, se ela vai ser útil para isso, né? Então, nessa situação, tem essas duas realidades, a tentação e a provação. E a diferença entre uma e outra, além desse ponto que eu falei, né? Uma é para ser algo negativo e outra para ser algo útil, algo produtivo. O Tiago diz assim, olha, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. O autor da tentação nunca é Deus. E agora eu preciso que vocês parem um pouquinho e pensem, né? A gente ouviu isso no catecismo, quando a gente memorizou durante a nossa confirmação. E se não, está ouvindo agora, né? A gente sempre lembra das explicações do Lutero. Deus, em verdade, não tenta ninguém. Mas, naquela parte lá do Pai Nosso, né? Não nos deixe cair em tentação, quando o Lutero explica sobre isso. Mas o evento em si, a perseguição, é algo, pelo menos, permitido por Deus. A gente já falou sobre como Deus limita a ação do diabo, mas ele permite a ação do diabo. Mas enquanto o diabo usa esta coisa, esta perseguição, para tentar derrubar essas pessoas, Deus usa essa perseguição para criar casco, como a gente tinha falado antes. Então, é os dois lados de uma mesma moeda. A perseguição é a mesma, mas o diabo está querendo fazer com que caiamos de nossa fé, e Deus está querendo fazer com que nós justamente nos afirmemos dessa nossa fé, que na verdade não é nossa, mas é um presente dado da parte de Deus. Então, tem essa dualidade aí, né? Entre provação ou tentação, ou teste e tentação. Né? Provação ou tentação. Um vem de Deus, outro vem do diabo, embora seja a mesma coisa. A gente sabe quem é mais poderoso. A gente sabe quem é mais poderoso para nos manter de pé, como diz até o apóstolo Paulo. Uma coisa que me chama a atenção nesse capítulo 1, assim, todo ele, sabe, desde o começo até o final, obviamente, todo ele, então, do começo até o final, né? Mas todo ele me chama a atenção para essa insistência do Tiago em colocar, deixar, a gente já falou isso várias vezes, mas deixar muito claro, de maneira muito direta, algo que a gente pode até colocar para nós nos dias de hoje. Se tem uma coisa que aí eu digo com base, eu falei até num sermão uma vez, tem uma coisa que o meu curto ministério me ensinou,
até hoje, é que muitas pessoas lidam com as fraquezas e as tentações e as provações de uma maneira muito diferente de outras, né? E por que eu digo isso? Porque muitas vezes, algumas pessoas que passam por bons bocados e esperam naquele que é poderoso sobre todo e qualquer tipo de coisa, lidam com as dificuldades de uma maneira e outros de outras. E veja só, isso é muito comum hoje em dia, porque muitas vezes a gente vê que a religião ela tem se tornado um escape para que ela aceite a minha dificuldade e me dê tranquilidade. Eu até usei essa brincadeira na mensagem, brincadeira não, mas essa ilustração, entre aspas. Não existe ateu quando um avião está caindo, por exemplo, né? Porque naquele momento todo mundo fica desesperado e vai apelar para alguma coisa. Aquele momento quer enfim, quer encontrar alguma ajuda. E muitas vezes a religião ela é buscada para satisfazer as minhas questões. Quer dizer, eu vou buscar a religião para satisfazer as minhas coisas. E as minhas coisas não são provações e tentações. As minhas coisas é tranquilidade, as minhas coisas são prosperidade, crescimento. Eu quero isso para mim. Eu não quero provações e tentações, né? E o que o Tiago fala aqui? Olha, gente, espere um pouquinho. A religião de vocês, a vida que vocês vão viver a partir daquele que vos chamou, é uma vida de provação e tentação. Quer dizer, não pensem que é uma vida diferente dessa, né? A gente já falou isso outras vezes em outros estudos aqui, mas vale a pena sempre bater nessa tecla. Ninguém disse que a vida cristã seria mamão com açúcar. Ninguém disse isso. O próprio Cristo diz, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, né? Lá em João 16:33. E aqui mais uma vez ele, olha, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. E mais adiante ele vai dizer, se alguém supõe ser religioso, né, mas não refreia a sua língua, ou seja, em outras palavras ele está dizendo, se alguém supõe ser religioso, mas não leva em consideração aquilo que a religião ensina e mostra e admoesta para a vida dele, não é religioso. Ou está tendo uma religião errada. Veja, isso faz total sentido com o fato de a gente precisar observar o fato de estarmos ligados a uma religião como algo absolutamente que vai afetar aquilo que eu quero. Não vai ser aquilo que eu quero para mim, porque o que eu quero para mim não é o que a religião, entre aspas, vai me dar. A não ser que eu procure uma religião que diga para mim que dá coisas que são mentirosas, né? Enfim, sendo bem direto como o Tiago é. Mas, na prática, debaixo de Cristo, há provações. E aí? Né? Essa é a verdade. No mundo vocês vão passar por aflições. É a prática da vida cristã. O servo é semelhante ao seu mestre. Né? Não. É isso. É isso, é? Amém? E por isso que a gente não pode, por exemplo, assim, cair desculpa a ironia, né? Cair na tentação. Cair na tentação de dizer assim, bom, se vem uma coisa boa é porque deve estar vindo da parte de Deus. E se vem uma coisa ruim é porque deve estar vindo da parte do diabo. Não necessariamente isso é verdade. Né? Em primeiro lugar, a minha concepção de bom ou de ruim talvez não seja a mesma concepção do nosso Criador de bom e ruim. Né? Deus é que está acima de tudo. Deus é que está acima de tudo e que permite que as coisas de fato aconteçam ou não, inclusive das coisas que a gente considera ruim. Mas quando Deus permite essas coisas, nunca é para nos derrubar, como o próprio Tiago disse, né? Deus não tenta ninguém, Deus dá aprovação.
Em contrapartida, olha só, o diabo também pode usar coisas que a gente, de forma comum, de forma geral, considera coisas boas, justamente para nos tirar do caminho. E um dos exemplos está, inclusive, neste capítulo que a gente leu há pouco. Olha ali antes, no versículo 9 até o 11. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. O rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Porque o sol se levanta com seu calor ardente e a planta seca, a sua flor cai e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Quem de nós aqui vai achar que a riqueza é uma coisa ruim? Em um momento da nossa vida a gente pede, Deus, por favor, né? Me ajuda a ser pobre. Aumenta a Poxa, minha pobreza. Aí é só nascer. Daí tá resolvido, né? Mas olha, até a riqueza, que é uma coisa comumente considerada como bom, a gente não pode ser hipócrita aqui, é uma coisa comumente tida como boa, o diabo pode usar e frequentemente usa, inclusive há um ataque bem firme aí do Tiago nessa epístola, especialmente aos ricos. A gente precisa abordar um pouquinho mais isso também. Agora, né, já estamos indo para o fim do nosso estudo, mas a gente vai abordar em outros estudos também, porque tem bastante coisinha para passar. Mas ele mostra, ele deixa bem claro como o diabo pode usar até coisas boas para fazer a gente se tentar. Então nunca caia nessa besteira de dizer assim, ó, bom, Deus me mandou uma coisa que eu acho boa, então deve ter sido Deus. E aí quando vem o câncer, diz, não, Deus não pode ter permitido que eu tive câncer. Opa, só um pouquinho. Deus é aquele que permite que as coisas aconteçam. E é a sua vontade que vai acontecer. Por mais dolorido que seja, e essas pessoas estão sofrendo dores, talvez incalculáveis, de perseguição, de medo de expressar sua fé. Por mais difícil que isso seja, Deus é Deus e eu não sou. E se eu não sou Deus, eu simplesmente entrego o meu coração, eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor. E ele diz, e ele promete que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ainda que o bem seja diferente do que eu tenho na minha cabeça como bem. Deus, eu sempre falo, né? Deus vê lá na frente, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Né? Embora nós não saibamos e nós tenhamos que colocar como que Deus num tribunal, né? Nós queremos julgar as atitudes de Deus e questionar as atitudes de Deus. E a gente, na verdade, está invertendo a situação, né? Mas então é isso, uma outra coisa que o Tiago deixa bem claro aqui. Olha só a tentação de Luterano de falar de Paulo, né? O Tiago deixa bem claro, né? Tentação e provação. Mas não necessariamente Deus só vai mandar coisa boa. Deus não é uma máquina de doce. Máquina de doce é boa. Beleza, gente? É isso, né? Falamos sobre um capítulo apenas, para vocês verem. Acho que a gente já fez livros de um só capítulo aqui, mas livros assim com mais de um capítulo é o que nós mais dedicamos tempo em um capítulo só, né? Mas é importante, o livro de Tiago ele é muito curioso. Do capítulo 2, o circo pega mais fogo ainda, tá? Quer dizer. Mas então tá bom, vamos encerrando esse estudo bíblico, agradecendo já a participação de todos vocês. Eu vou pedir para o pastor Jorge fazer uma oração final, rapidamente, e aí nós encerramos este momento. Vamos lá então, vamos orar. Deus eterno, que te revelas nas Escrituras e através dos tempos guarda essas Escrituras para que hoje, em 2021, nós pudéssemos abri-la e nos alimentar da tua palavra, refletir sobre ela e deixar que ela entre em nós e vá transformando, vá fazendo com que nós pensemos na nossa própria vida, na nossa própria atividade, nas nossas próprias convivências dentro e fora da igreja. Nós queremos te agradecer pelos momentos que nós passamos junto agora, nessa uma hora que nós tivemos em contato com a tua palavra, refletindo entre irmãos, espalhados também por todo mundo, assim como aqueles cristãos estavam sendo espalhados na diáspora por causa da perseguição. Nós queremos te pedir, Senhor, que tu cuides da tua igreja aqui na terra,
e que faça com que ela cresça, independentemente de perseguição ou não perseguição. Queremos que mais pessoas conheçam o teu evangelho, para que possam compartilhar conosco a alegria de dizer: eu fui salvo por Jesus e agora quero fazer o melhor para o meu próximo. Afinal de contas, esse é o primeiro passo depois da fé. É dizer assim: agora, o que eu vou fazer para o meu irmão, para o meu próximo? Isso Tiago deixa muito claro na sua carta. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que tu nos acompanhes agora nessa semana que continua de trabalho, de estudos, enfim, onde quer que nós estejamos, sabemos que tu estás ao nosso lado e que nós possamos na semana que vem estar novamente aqui para de novo abrir a tua escritura, para de novo nos alimentarmos da tua palavra que enche não só o corpo, mas também o nosso ser completo. Querido Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos e te pedimos: ajuda-nos a, nos dias bons, construir esse alicerce forte que passará pelas tempestades da vida, não por conta própria, mas por estar conectado a esta rocha. Essa rocha que é demonstrada no amor de Jesus por cada um de nós. Cuida, Senhor, de toda a tua igreja, de todos que estão ouvindo agora, e também aqueles que vão nos ouvir em qualquer momento do ano, ou enfim, no futuro. Esteja conosco, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, chegamos então ao final de mais esse estudo. Mais uma vez agradecendo aí a participação dos colegas esse momento. A todos vocês também que acompanham aqui no canal. Desejamos então todas as mais ricas bênçãos de Deus. Nas próximas semanas estaremos de volta aí com a segunda parte desse estudo de Tiago, onde vamos refletir aí sobre dois ou três capítulos também. As mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.